Putz, a coisa tá feia. O filme que praticamente. O filme que eu acho que ninguém se lembra. Ele. Por algum motivo, quando eu era criança, eu achava que ele era um filme russo. Mas não. Aparentemente o filme era praticamente. Ele é praticamente um filme tailandês. Que eu pesquisando mais a fundo eu acabei descobrindo que a Tailândia meio que não tem muita experiência em animações. Ele é um daqueles países tipo o Brasil que é bem atrasado no quesito em animação. Isso pode até explicar um pouco da qualidade do filme. Além disso, o filme tem praticamente no orçamento dele 100 euros. O que praticamente deve explicar essa qualidade meio duvidosa da animação. O mais curioso desse filme é que o nome original, no caso o nome tailandês dele, ele não se chama Putz, a coisa tá feia. Eu vou deixar aqui aparecendo aí na tela, mas o nome original pode ser traduzido a algo como O Patinho Feio e Eu. E por que ele tem esse nome no original? Bom, isso porque o filme é uma clara paródia do filme do Patinho Feio. Bom, o filme. E a gente vai meio que resumir esse filme. Eu não pretendo fazer muitos vídeos nesse estilo, mas. Lá. O filme quer. Então começa contando com o rato. Com um rato chamado Hatson. Que praticamente. Gente, ele quer ser famoso. Ele é um tipo de negócio. É aquele tipo de showrunner que tenta meio que passar a perna dos outros. Só que os shows dele não dão muito certo. Tipo, por exemplo, aquele. Tipo, o primeiro show que ele faz logo no início do filme. Que é. Que praticamente. Que é praticamente mostrando do Wesley, que é literalmente parceiro dele, sendo a maior minhoca do mundo. Sendo que na realidade a minhoca é só uma minhoca normal, digamos, pedaço de papel, dentro de um canudo. Obviamente o show é um desastre, ninguém acredita naquela coisa. Mas tem um porém. O Wesley diz que quer desistir do papel de como sócio do Hatson. O Hatson até fala que ele não. Que eles vão ter uma vida de fama, porque o suposto primo Herme dele tá meio que fazendo. Só um minuto, gente. Tá muito afim de ter o único problema disso é que o Hatson. Mas mesmo assim o Wesley não quer ir. E a forma que o Hatson meio que fez pra ele conseguir levar o Wesley junto é praticamente colocando ele dentro da mochila dele. Ele acaba meio sendo encurralado por esses dois ratos fortões e essa rata bem feia, por sinal, chamada Felix, que aparentemente só quer acabar com ratos. Mas existe uma reviravolta no final. Bom, o filme praticamente. Bom, depois a gente teve uma olhada. Bom, o filme. O Hudson consegue distrair eles e fugir. E ele quase cai do prédio. Se não fosse essa fita que ele sem querer acaba usando como paraquedas, que acaba caindo em cima de um trem que ele usa meio que já como uma forma de escapar da Phyllis. Mas a gente tem meio. Mas o Hudson meio que acaba indo parar dentro do. O Hudson meio que tava indo até lá. Oh, meu Deus. E o Hudson já fica feliz no meio da viagem porque ele simplesmente já acaba vendo o parque de diversões. Só que ele meio que já se desespera porque ele meio que o trem meio que virou
Ele não foi na direção do parque de diversões. Só que ele acaba caindo do trem, o que acaba libertando o Wesley. E o Hatsu meio que fala que viu o tal do parque de diversões. Mas a gente tem. Mas o Hatson. Mas o Wesley simplesmente só diz na cara dele que ele não vai ir de jeito nenhum. O Hatson implora pro cara ir. E até diz que vai dar tudo que ele quiser. Mas o Hatson vai lá. Dá um. Só que o ovo começa meio que bater nele. E o que faz o Hatson e esse ovo meio que serem derrubados. E acaba meio que ainda derrubando o Wesley, que fica preso dentro de uma garrafa de tequila. Não me pergunte o que é tequila. Só não me pergunte. Mas ó. Okay. O Hatson meio que acaba caindo dentro de um galinheiro. Que quando ele chega, tá lá, ele tá rodeado de galinhas. E aparece uma pata enorme. Uma pata enorme e que diz que é a dona daquele local. Que aparentemente, mesmo que o filme não diga, é a líder daquele galinheiro em todo. Além disso, esse galinheiro aparentemente é um local também conhecido como... Obviamente, como qualquer filme genérico de Sessão da Tarde, eles acabam achando que o Hatson tá querendo roubar o ovo de galinha. Mas ele diz que aquele ovo... Aí, esqueci de mencionar que o filme não me diz que eles dizem que o local não tem saída. E praticamente a pata... o Hatson diz que aquele ovo é dele e que não foi... Obviamente isso ia ser impossível de ser acreditado, porque não é possível um rato botar um ovo. Então ele diz que praticamente foi uma pata que vivia naquele mesmo local, chamada de Frankinzilla. Claramente não foi uma referência a duas coisas extremamente populares da cultura pop. Mas enfim, o pato meio que diz que não tem jeito. A pata meio que até que essa... E ela diz que praticamente... E ninguém acredita nele, pois ninguém sequer se lembra de uma pata com esse nome. O mais... Até que essa patinha muito chamada de Daphne me aparece dizendo que se lembra. O ovo choca e simplesmente sai o tal que seria o co-protagonista do filme junto do Hatson. Só que, sério, cara, os caras já faziam... Que era tão feio que já foi batizado de feio. Sério, cara, imagina você já nascer feio e seu nome de batizado de nascimento já é feio. Genial. Depois, praticamente, o Hatson fica irritado porque meio que ele quer sair dali pra encontrar o Wesley. E eles acabam... E o Hatson meio que tem a condição de que se ele não cuidar bem da criança, no caso o feio, ele meio que vai ir para o espeto. Então praticamente o rato meio que vai... O rato meio que tenta sair. Só que... E aos poucos a gente vai vendo que o Hatson meio que não é nunca teve um filho para começo de história. Porque ele praticamente não sabe nem cuidar do feio. E o primeiro que... Depois em vários momentos a gente vê isso. Mas... Enquanto ele vai cavando, o Hatson meio que vai escondendo a terra debaixo de uma... Um dia, e o Hatson percebe que já tá quase na hora já tá quase na hora deles saírem dali. O feio, ele vai dar uma dormidinha e o feio vai meio que vai lá, meio que vai até
até um evento que acontecia todo ano, que era ver os gansos voando. Os gansos praticamente... E os pintinhos meio que zombam com a cara dele, mas as galinhas tentam até... E ele sai chorando dali. As galinhas até tentam ser um pouco emocionadas com isso, mas elas nem são tão boas nisso, mas ok. O feio meio que já meio que... O feio meio que já... E ele vai dormir junto com o Hudson, que tá cochilando, e eles são acordados assim, porque eles estavam dentro de uma lata, daí eles pela pata e o resto das galinhas. E eles simplesmente... já que lembra que eu falei que o Hudson meio que escondia a terra que ele cavava debaixo de uma caixa? Então, meio que essa caixa, meio que de tanto que ele cavou às noites, ele meio que fez uma torre imensa debaixo da caixa. Então ele meio que praticamente... E ele dá a desculpa de que aquilo foi um carro, uma pessoa. Aquilo foi meio que um show. E que a estrela do show seria o feio. O feio praticamente... O feio até... O Hudson obviamente só usou essa desculpa pra ser morto ali mesmo. E segundo, pra meio que ele tente já aproveitar e fugir. E quando ele tava apresentando o show, meio que a Philips acaba meio que escutando a voz dele de fundo e praticamente... Só que antes do... Isso começa o show. O feio não consegue fazer nada. Começa a não conseguir fazer. Só que o feio praticamente não consegue. Que o feio aparentemente não consegue fazer nada. Ele consegue, ele consegue fazer. Só que os ratos da gangue da Philips meio que acabam meio chegando antes do Hudson chegar. O Hudson consegue ir. Ele vai atrás do Wesley e os ratos meio que percebem e vão atrás dele. Ele consegue escapar. O Wesley claramente não quer ir com ele junto com ele pro parque de diversões. Obviamente por motivos óbvios que eu já citei aqui. E praticamente o Hudson... Eles percebem que o feio poderia ser tipo uma mina de ouro. Só que... E ele simplesmente deixa o Wesley lá, mesmo que ele já tenha feito isso. E pra piorar a vida do coitado do Wesley, simplesmente o cara cai de novo dentro daquela lata, dentro daquela garrafa de tequila. Que mais uma vez, não me pergunte o que é, que eu também não sei. Ok, o cara tava lá, o feio de tanto ficar pulando por conta dos pintinhos lá que ficaram meio que espetando palitos nele, ele meio que faz o palco desabar, o Hudson consegue pegar ele, e os dois vão felizes lá pro parque de diversões. No caminho eles meio que encontram esse bando de pato voando, e eles se escondem de uma raposa. Eles conseguem escapar dessa raposa, que inclusive estava com uma pata, que provavelmente veio desse grupo, e que ela caçou, e que ainda pede: me ajudem. O Hudson obviamente não queria salvar a vida dela, mas o feio foi lá mesmo assim. Sim, eles conseguem tirar a pata da boca dela. Só que a raposa acaba meio que... E ela escapa. Só que a raposa meio que acaba não comendo os dois por conta do feio, que era feio demais pra ela comer, segundo ela. O Hudson meio que diz... Eles acabam se abrigando à noite dentro de um carro abandonado que eles encontraram no meio da caminhada. Só que o feio tá meio triste por conta que o pato conta que ele simplesmente não foi, que foi por causa dele que ele
que a raposa não comeu os dois. E o Hudson meio que manda meio que uma espécie de conselho. E o que praticamente diz que no fundo todos são feios. Ninguém é 100% bonito. Mas no final eles acabam meio que dormindo. E no dia seguinte o cara meio que se assusta por conta do feio. Que agora virou um adolescente. E, cara, se antes o bichinho já era feio, o cara adolescente virou mais ainda. Mais ok. E o Hudson meio que fica bolado pelo fato dele ter virado um adolescente. Principal. Porque agora, como ele é supostamente o pai dele, ele meio que tem medo do Hudson, né? Do feio ficar meio que com aqueles papos meio genéricos. E ele praticamente se apaixona. Eles acabam encontrando aquela patinha que o feio acabou salvando da raposa. Só que o feio meio que tá meio que bilu-bilu das ideias. Se apaixonou por ela. E ele até com certo. E o braço dela tá meio que quebrado por conta da raposa. No caminho. E o Hudson até tenta só deixar ela pra lá e fazer os dois irem sozinhos. Só que o feio só diz que só vai com o Hudson se ela for junta, né? Mas enfim, né? O Hudson ele acaba tendo que aceitar que ele quer ir porque quer com o feio e no caminho ele acaba meio que passando por essa fonte, digamos assim, essa fonte, esse rio congelado porque tá inverno e praticamente que eles acabam meio o Hudson tenta forçar eles irem andando ali. O Hudson tenta ir, o Hudson se estressa, ele vai sozinho. Só que aí o chão acaba quebrando, o feio sai correndo pra salvar ele e os dois acabam quase sendo engolidos por esse peixe aqui. Cara, apesar de assistir esse filme dublado no YouTube, cara, meu Deus, eu não consegui encontrar um vídeo com uma qualidade melhor. Sério, depois que vocês dão uma olhada no primeiro resultado do filme, e cara, vocês vão ver do que eu tô falando. Sério, que animação horrorosa. Que qualidade horrorosa, pelo amor de Deus. Mas ok, vamos logo para o filme, mas que a gente depois disso é revelado que os dois simplesmente passaram por. Mas para quem assistiu e não entendeu a cena, aparentemente o peixe que não falou nada, simplesmente só não comeu de novo o Hudson e o feio, porque o feio era feio demais para ele comer. E é isso. Meu Deus, é a segunda vez que isso acontece com um coitado. E por incrível que pareça, o Hudson até suspeita dessa patinha que eu esqueci o nome pra fazer o vídeo. Eu vou até chamar ela de patinha, porque eu esqueci o nome dela. Mas ok. E a patinha meio que fica meio que com raiva do Hudson. O Hudson até suspeita dela por conta que ela conseguiu passar tranquilamente, sendo que a casa dela tava quebrada. Mas ela explica que na verdade os dois passaram por isso à toa, porque na realidade ela tava tentando explicar o tempo todo que tinha uma ponte ali. Depois disso tem vários momentos do Hudson meio que com ciúmes e do feio e da patinha marrom meio que criando uma real. E chega um momento de noite que o feio e que o Hudson meio que desabafa com o feio, dizendo que ele não foi um bom pai, que ele pode mas que no fundo ele gosta dele e que considera até aquela patinha parte da família deles. Eles estão formando. E isso está mostrando meio que no fundo realmente o Hudson se importa um pouco com o feio. Mas né? O Hudson meio que só tá meio que ali. O Hudson meio que não escuta muito feio. E o meio que não escuta muito. Só que o Hudson meio que fica bolado depois por conta que o feio acabou meio que indo lá pra Jessie. Ah, a Jessie, eu agora lembrei o nome dela. Jessie, que é essa patinha marrom com que eles estavam lá.
Só que, e na verdade ele não tava escutando nada disso. Além disso, o feio praticamente. Ela pede pra ele ver pra a Jessie manda ele mostrar o talento que ele tinha pro show. O Jack. Só que o feio até fica meio com vergonha, mas ele acaba fazendo mesmo assim. Só que ela acaba dando umas risadas sem querer e o feio meio que fica com raiva dela, por conta que ele tava achando que ele tava achando ele uma espécie de aberração. Não, mas não. Depois disso, ele fica meio com raiva, o Hatsu fica meio que feliz porque só que o feio só que a Jessie acaba meio que puxando o Hatsu pra trás de um poste enquanto o feio tá meio que e o feio tá meio e ele fala que eles começam a entrar numa discussão sobre quem tá realmente certo no caminho sobre o feio. Eles acabam sem querer meio que envolvendo o feio no meio da discussão. E o feio acaba saindo correndo com raiva. Ele acaba batendo nesse muro. Que atrás dele acaba descobrindo do que tinha o que eles estavam tanto procurando, o Hatsu feio, que no caso era o tal do parque de diversões. Quando ele chegou lá, o Hatsu meio que fala para essas gaivotas que são aparentemente donas desse parque abandonado. E praticamente eles falam que o feio. O Hatsu fala que ele praticamente é primo do Hermes, que estava procurando ele. Só que as gaivotas aparentemente acabam começando a rir sem um motivo aparente. Só que a Phillips, que acabou meio que perseguindo o Hudson o filme inteiro, acaba meio que chegando lá, dando meio que uma espécie de dardo tranquilizante nos dois. Só que ele acaba. O Hudson. Só que aparece esse gato, um gato gigante. E a Phillips praticamente ficou sem balas. Então, eles conseguem fugir. O Hudson até tenta. Só que o gato consegue entrar pra onde eles estão de um jeito bem fácil. E praticamente eles entram nesse brinquedo aí de montanha-russa. E o gato, a Phillips com seus capangas meio que acabam fugindo, forçando uma das gaivotas a meio que ir com ela. O Hudson tenta ir. E o gato quase engolindo o Hudson, se não fosse o feio, e o que acaba gritando o nome dele de desespero. Só que ele praticamente. Só que acaba tendo uma revelação, que esse gatão aí é praticamente primo do. É o tal do primo do R. Praticamente o R. Que acaba falando que tem um fantoche enorme chamado Ilha. Enquanto isso, a Phillips com seus capangas estão lá, meio que usando a gaivota para voltar lá para aquela galinheiro. E eles acabam escolhendo um local que praticamente, segundo ela, seria perfeito, pois é a prova de gatos. A Phillips acaba meio que e chega obviamente aquela pata perguntando o que eles estão fazendo ali. E ela só manda um dos capangas irem dar um socão na pata. Um soco na pata. Tá assim. Depois disso, eles fazem. O Hermes meio que não sabia. Então ele meio que pergunta pro Hudson qual era a tal da atração que eles iam fazer. E o Hudson até tenta se recusar a falar. Mas o feio, simplesmente de todo ingênuo, acaba revelando sem querer. Então, acaba revelando que ele era mesmo o show. Só que o Hudson. A Jessie até tentar avisar do que ia acontecer. Só que o feio tava meio que com raiva dela, achando
Mas ele acaba meio que não escutando mesmo. O feio meio que acaba indo lá pro... Eles acabam indo apresentar o tal do show. O Hackson meio que vai apresentar. Só que ele meio que não consegue. Ele diz que não consegue fazer isso. As gaivotas meio que ficam com raivas, como qualquer outro tipo de público desse filme. Sério, cara, que tipo de público é esse? E não consegue atender a pedido de demora, mas ok. Tá, mas ok. O público começa a vaiar de novo. E praticamente o feio acaba começando a dançar e todo mundo começa a rir dele, dizendo que esse é o patinho mais feio do mundo. O feio fica bolado com o Hackson. Só que quando ele ia abraçar a Jessie, a Phillips meio que com aquela mesma gaivota acaba meio que voltando, pegando ele e dizendo que ele que se o Hackson quisesse ver ele de novo, ele só ia ver se ele ia pra Lagoa dos Patos. Na hora todo mundo começou a aplaudir, sendo que isso nem parte do show fazia. O Hackson no dia seguinte meio que já se prepara, leva a Jessie junto e o Hermes vai meio que de montaria, ia pros dois. Eles percorrem todo o caminho até a Lagoa dos Patos. O Hermes meio que acaba meio que não entrando, porque ele meio acaba levando um choque no painel de segurança. Só que ele diz que eles têm que ir na frente e que depois ele alcança eles. Isso. A Jessie meio que acaba ficando no papel de ajudar o pessoal lá do galinheiro. No caso é aquela pata, as galinhas e a Daphne. E os pintinhos chatos. Enquanto o Hackson ia lá resgatar o feio. Só que dessa vez, ao invés dos dois pactos, só dos dois capangas, a Phillips meio que só tava cheia de ratos, que segundo elas eram a tal da família dela. Eles acabam indo. O Hackson pede desculpas pelo que aconteceu pelo feio. O William até aparece, acaba meio que ajudando tudo, derrotando todos os ratos. Só que ele meio que acaba levando um dardo tranquilizante junto com o William. E praticamente de noite tudo tá péssimo, parece que tudo tá acabado pra o Hackson. E como forma de desculpas, o feio já tava meio perdoado, mas o Hackson meio que falou mesmo assim, que na verdade ele só havia adotado ele. Na verdade ele não era o pai dele. Só que o Hackson meio que... Só que o feio, ao invés de ficar com raiva, ele acaba meio que ficando feliz, porque mesmo que ele não tenha sido o pai dele de verdade, ele meio que serviu meio que uma espécie de pai de verdade pra ele. Mesmo que ele não tivesse boas intenções no início. Eles acabam abraçando, conversando um pouco, dormindo. Só que no dia seguinte, aparentemente tá tudo acabado. O Hackson só vai de arrasta pra cima, mas o feio acaba meio que tendo uma metamorfose e acaba meio que se transformando num cisne. Que de cisne, diferente aqui não ficou bonito nada, meu amigo. Continuou com a mesma cara, só mudou o corpo e o bico. O resto, o feio, nessa forma gigante de cisne feio, praticamente saiu correndo atrás do Hackson. E ele consegue. Só que no final a gente descobre que, na verdade, isso tudo que a Phillips estava fazendo nem era para acabar com a vida do Hackson. Mas sim que a tal da dívida era, na verdade, um casamento forçado. Porque, na verdade, o Hackson nem queria que se casasse com ela. Ela só queria porque ele foi aparentemente o único rato solteiro que acabou sobrando dentro da cidade. Mas a gente... Só que no final o feio meio que acaba chamando... A Phillips até tenta forçar o Hackson a casar de qualquer jeito. Só que o feio acaba chamando ele de pai. E a Phillips meio que ficou totalmente pistola, porque ele tem aparentemente filhos. Ele acaba levando várias surras
O feio meio como forma de. Faz assim na cara da rata, que acaba meio que se partindo sobre o bolo. E praticamente todo mundo depois fez. No final o Hudson acaba meio que acordando depois de ter desmaiado. E o Mar, junto com a Daphne e o feio. E o mais, e no final outros gansos aparecem. Só que os gansos aparentemente não é. Como eles não foram muito criados da forma que o feio foi criado, eles meio que não tinham antipatia, empatia, digamos assim. Então o feio acaba meio que voltando pra eles. No final, o Hudson acaba feio, ele dá um beijo na Jessica, a patinha marrom. E no final todo mundo acaba comemorando com uma festa. E o filme acaba. Cara, praticamente foi muito legal falar desse filme aqui. Até porque ele é um filme que eu gostava muito de assistir quando criança. Eu tenho um DVD. Eu comprava ele daqueles DVD. Eu via ele daqueles DVDs piratas que vinham num saquinho plástico. E eu até mencionei ele naquele vídeo de filme Sessão da Tarde. Mas eu decidi fazer um filme exclusivo pra ele. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e tchau.